Graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor, e aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Deus é bom, Deus é Pai, Deus é justo, Deus é santo, Deus vê tudo, e assim como diz lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, que de Deus ninguém zomba. Exatamente o que o homem plantar, certamente ele colherá, porque Deus é justiça. Então, aquele que planta violência vai colher violência. O que planta perdão vai colher perdão. O que planta ódio, é fato, colherá ódio. E o que planta paz, colherá paz. Nós devemos observar constantemente tudo aquilo que nós falamos, pensamos, a forma que agimos, a forma que tratamos as pessoas, a forma com que tratamos a presença de Deus, a forma com que até mesmo nos tratamos, porque de tudo que tem acontecido nessa terra, Deus trará julgamento. Porque a justiça da terra, ela é falha, mas a justiça de Deus, ela é infalível. Eu estava aqui na minha casa falando com Deus e o Senhor me levou a uma palavra que é muito pouco falada nos dias de hoje, mas ela mata ainda mais do que o coronavírus. Essa palavra que Deus me deu, ela mata muito mais do que a violência no trânsito, os acidentes de trânsito, acidentes de aviões. Ela mata muito mais do que o câncer. E é pior do que a doença mais contagiosa que existir nesse mundo. E talvez você esteja pensando, mas o que é isso que é tão grave, é tão terrível e ainda mata mais do que o coronavírus? Eu desconheço. Eu quero ler aqui no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, a respeito dessa causa de morte, que milhares estão morrendo, infelizmente perdendo o que há de melhor, que é a presença de Deus. Então vamos até Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Muitas pessoas não querem ouvir, não querem ser confrontadas, finge que não existe, que é isso mesmo, que o mundo é desse jeito mesmo. Mas a palavra do Senhor fala claramente que o salário, a colheita, o recebimento do pecado, certamente será a morte. E pior do que a morte física é a morte eterna. A palavra fala que sempre é a palavra, gente. Eu não montei esse canal, não foi feito esse canal para eu falar o que eu acho, o que eu penso. O que me mantém de pé, o que me sustenta na fé é essa palavra. Porque tudo passa. Até os céus e a terra passarão, mas essa palavra jamais passará. E desde o início, ela relata quando Deus criou tudo perfeito. Criou tudo exatamente pleno, perfeito, maravilhoso, excelente. Os céus, a terra, os animais, a natureza, o homem, a mulher, e os colocou no paraíso. Nós não temos noção do que é paraíso. Eu fico observando na televisão algumas reportagens que as pessoas comparam uma determinada ilha, um determinado local como paraíso. Nossa, lá é o paraíso. Ou então elas comparam o mundo em que vivemos com o inferno. Ah, não, o inferno é aqui. Ou então elas passam por uma determinada situação que elas conjugam aquela situação ao céu. Não, foi o céu, é o céu. A gente não tem noção do que é o paraíso. A mente humana não tem a noção clara e firme, exata do que é o inferno. Jesus fala um pouquinho sobre o inferno, que é um lugar onde não existirá fim, hora para sair, o fogo nunca se apagará, o bicho, o verme não morrerá, haverá choro e ranger de dentes. Uma fornalha ardente eterna, lugar de sofrimento, de onde é impossível sair. A gente não tem noção do que é o inferno. Aqui ainda é tempo de se arrepender, de se voltar para Deus. Ou então as pessoas falam o céu como se fosse logo ali, qualquer um entra. Ah, foi para o céu, virou estrelinha.
A palavra fala que a porta é estreita e para chegar lá tem que passar por Jesus. Ele declara que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega a Deus se não passar por ele, porque quem pagou um alto preço foi ele, quem morreu na cruz foi ele. É preciso passar pelo Filho para se chegar ao Pai. É preciso receber na sua alma, no seu coração, como Senhor e Salvador, o Filho, para se alcançar a nova Jerusalém eterna. Ninguém é salvo por obras, a palavra diz, porque senão o homem gloriaria em si mesmo. Ah, eu fiz isso, é por isso que eu vou ser salvo. Eu dei, eu ajudei, eu comprei. E quem não tem condição de ajudar a si mesmo financeiramente? E quem não tem condição de mover uma palha financeiramente, Deus seria injusto? Não. A palavra fala que pela graça somos salvos. Pela graça demonstrada na cruz do Calvário, mediante alto preço que Jesus pagou. E essa graça nós a recebemos pela fé no Filho, naquele que morreu para nos salvar, para nos livrar do império das trevas. Então tem que passar por Jesus. E quantas vezes as pessoas comparam o céu, o inferno ou o paraíso com coisas dessa terra? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem penetrou no coração do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. Somente lá o veremos face a face, de fato como ele é, perfeito, soberano. Veremos as marcas dos cravos em suas mãos. O abraçaremos, o beijaremos, é algo inefável, é algo intocável que somente quem morre em Cristo é que desfrutará. Isso é maravilhoso. Mas voltando à palavra que eu estava falando sobre o pecado. O pecado é tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus. Vai contra aquilo que ele nos ensina que é certo. Nós vemos isso lá no paraíso. Aí eu volto a falar do paraíso. Quando o Senhor deixou claro para Adão e Eva, aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 16. E o Senhor deu uma ordem ao homem. Aqui, ó. Coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dela comer, certamente é fato, com certeza vai morrer. Não toque, não coma. Você pode tocar em todas as árvores, pode desfrutar de todas as maravilhas deste paraíso, mas nessa árvore não toque, não coma, porque é certo que quando vocês comerem desse fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer. E aí vem a serpente e lança aquela palavra macia, tranquila, leve. Pode comer, não tem problema. E não, vocês não vão morrer. E toda vez que a gente vai na onda da serpente, que não tem nada a ver, é só um pouquinho, não vai dar em nada não, isso não dá nada não, fica tranquilo, pode, esbanja, fica à vontade, isso é bom demais, vai fundo, vai, você vai gostar, o resultado é certo. E então depois dela lançar aquele 7-1 na Eva, a Eva tomou aquele fruto, comeu, deu ao seu marido Adão, comeram e os seus olhos foram abertos. E lá no versículo 22 do capítulo 3, o Senhor então declara: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual foi tirado. E depois de expulsar o homem do jardim, colocou a leste dele, do Éden, querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Primeiro pecado que eles cometeram e trouxe uma consequência terrível. Os afastou de Deus. Eles foram expulsos do Éden.
E na próxima mensagem, eu vou terminar essa aqui, vou continuar falando um pouquinho sobre essa consequência. Amém?